Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Os Enforcados, filme brasileiro dirigido pelo Fernando Coimbra e que chegou aos cinemas trazendo expectativa de mais uma parceria do diretor com a Leandra Leal, que trouxeram lá em 2013 o excelente O Lobo Atrás da Porta, que é um filme muito interessante mesmo. E aqui, em Os Enforcados, a história segue um casal, a Regina, feito pela Leandra Leal, e o Valério, interpretado aqui pelo Irandir Santos, que vivem uma vida aparentemente confortável na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o enredo gira em torno dessa família envolvida no mundo do crime organizado, especificamente no tradicional jogo do bicho, que é uma contravenção clássica no Brasil. E após da morte do pai do Valério, que era uma figura poderosa nesse meio, o casal se vê pressionado por dívidas, ambições e pressões familiares. E o que começa com uma tentativa de escapar desse ninho de cobras se transforma em uma espiral de decisões que os afundam cada vez mais. É uma trama que explora como o poder e o dinheiro podem corromper até as relações mais íntimas, e tudo ambientado em um Rio de Janeiro muito real, com as suas desigualdades e tensões sociais. E falando do diretor, o Fernando Coimbra, que é um cara que eu admiro já há bastante tempo, ele começou com O Lobo Atrás da Porta, que eu mencionei aqui em 2013, que é um thriller psicológico que me deixou bastante impactado pela forma como ele constrói a trama, e depois o diretor foi pro exterior para dirigir episódios de séries como Narcos e até filmes como Caçador de Areia, com Nicholas Hoult. E aqui, em Os Enforcados, ele volta ao Brasil com uma maturidade muito grande, misturando as suas influências internacionais com as raízes brasileiras. E o que eu gosto na direção dele aqui é como ele usa o ritmo narrativo para construir o suspense. As cenas são longas o suficientes para você sentir o peso das escolhas dos personagens, mas nunca são arrastadas. Ele filma o Rio não como um cartão postal, aquela cidade turística da TV, mas sim como um personagem vivo, com condomínios de luxo, contrastando com a violência urbana. E passando para as atuações, que são ótimas, a Leandra Leal tá simplesmente magnífica como Regina. Ela interpreta uma mulher ambiciosa, manipuladora, mas ao mesmo tempo vulnerável, como uma versão moderna da Lady Macbeth do Shakespeare. E eu percebi ecos de tragédia clássica nela, mas com um toque brasileiro, cheio de ironia. E a Leandra traz uma energia caótica pro papel que faz você torcer e odiar a personagem ao mesmo tempo. É daqueles papéis que vai ser lembrado por bastante tempo. Já o Irandir Santos, como Valério, entrega uma performance mais contida, mostrando a transformação de um homem comum em alguém consumido pela ganância. Ele é sutil e usa os olhares muitas vezes para transmitir a insegurança e depois uma frieza calculista. E o elenco de apoio não fica atrás. O Stepan Essessian, como tio Lin Duarte, é carismático e ameaçador. Já a Irene Havashi traz uma presença maternal que adiciona camadas emocionais. Todo mundo tá bem aqui, sem exagero, o que torna as interações bem incríveis. E o roteiro escrito pelo próprio diretor é inspirado em Macbeth, mas ele vai muito além. Não é uma adaptação direta, mas é usado elementos como ambição desmedida, traições familiares e o peso da culpa para criar algo original. Tem influências de filme noir, como os cenários são montados e na forma em que foram feitos os diálogos. E eu aprecio quando um filme insere o humor irônico em momentos mais tensos, como nas cenas envolvendo tarô ou discussões cotidianas sobre reformas de casa que contrastam com a violência. E isso dá um tom tragicômico que lembra os irmãos Coen, tipo em Fargo, por exemplo, onde o absurdo se mistura ao drama. No entanto, o roteiro explora o crime não só como ação, mas como uma crítica à elite brasileira, mostrando como os ricos se envolvem em ilegalidades enquanto patrocinam samba e se acham intocáveis. E visualmente o filme é bem feito, a fotografia captura um Rio de Janeiro escuro com tons terrosos e sombras que reforçam o clima no ar. As cenas noturnas, especialmente as de ação, são bem filmadas, explorando totalmente o cenário e com uma edição ritmada que mantém o pulso acelerado da trama. E a direção de arte merece um comentário, porque os cenários de mansões em reforma
simbolizam o caos interno dos personagens, com paredes manchadas, representando culpas que não saem. É aquele famoso subtexto que esse filme traz em várias situações e cabe ao público ir pegando cada detalhe. O que eu realmente gosto bastante, é ótimo quando um filme não explica tudo e deixa para as pessoas que estão assistindo pensar sobre o filme, e isso realmente a gente tem que dar valor. E em termos de tema, Os Enforcados vai fundo na discussão sobre o poder e corrupção no Brasil. Ele mostra o crime não nas favelas, como em muitos filmes brasileiros fazem, mas no alto da pirâmide social, entre gente que tem opções, mas escolhe o caminho errado por pura ganância. E isso é um alívio, pode-se dizer assim, porque critica a hipocrisia da classe alta, que lava dinheiro enquanto financia a cultura. Há uma reflexão sobre gênero também, com a Regina, e o filme toca em temas atuais, como milícias e investigações policiais, sem ser panfletário. É sutil, deixando você pensar, e uma das forças do filme é a originalidade na mistura dos gêneros. Não é só um thriller, ele tem comédia negra aqui, drama familiar e até toques de suspense psicológico, e isso diferencia de produções mais formulaicas no cinema nacional, como alguns policiais genéricos. E o diretor arrisca em reviravoltas que chocam, e a duração de quase 2 horas passa voando porque o enredo te prende. Eu saí da sessão pensando em como o Brasil precisa de mais filmes assim, que ousam sem perder a identidade cultural, mas, para ser sincero, algumas simbologias se repetem um pouco, dando uma sensação de que o filme martela a mesma ideia. Em certos momentos, o roteiro usa desculpas convenientes para avançar a trama, como personagens agindo de forma ingênua demais pro contexto, o que pode tirar a credibilidade da cena. Por exemplo, em interações com a polícia que parecem forçadas, ignorando como advogados de elite agiriam. Só que isso não estraga o todo, mas deixa uma impressão de que poderia ser mais afiado, e evitando esses tropeços narrativos. E comparado a outros trabalhos no cinema brasileiro recente, ele se destaca ao lado de filmes como Bacurau, por exemplo, pela ousadia temática, mas com um tom mais intimista. E Os Enforcados é um filme que provoca o potencial do cinema nacional quando investe em histórias bem contadas e atores de peso. Tem sim as suas falhas, mas as qualidades superam, deixando uma mensagem forte sobre como a ambição pode enforcar a gente. E para Os Enforcados, nota 7. Agora eu quero saber de você, o que você achou do filme, me conta aqui nos comentários, beleza? E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e fui!